E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast. Lembrando, agora a gente está no horário novo, no domingo, na TVC, sempre 9 da noite, depois do programa do Ebert, né? O TVC Esporte Clube Debate. Então, olha, se garantam, não deixem de, olha, aqui, você tá aqui no canal do blog no YouTube, já peço para deixar seu joinha, sua curtida, comentário, compartilhar. E como eu sempre falo, meus amigos, é sempre a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje um privilégio, porque olha, a turma lá do outro lado da Antônio Salles, como o coordenador sempre fala, eles estão em outro patamar, né? É o maior perfil de esportes do Norte e Nordeste, então trazer um integrante de lá para cá, para conversar, falar, é gigantesco. Mas tem outra particularidade, porque eu já conheço há um bom tempo, e por isso queria muito que ele viesse hoje aqui para falar um pouco sobre a carreira dele, falar sobre futebol. E tem muita coisa, falar sobre o Bernardo, né? Que honra. Rapaz, que privilégio. E aí, amigo, como é que você tá? Tô bem. E a honra? Rapaz, a honra. Olha. Rapaz, primeiro papo, assim, oficialmente agora com o Bernardo nascendo. Não né? é, rapaz. Olha, meus amigos, Renato Manso é uma figura ímpar, um espetáculo de pessoa, além de um grande profissional. Mas olha, se você pensa que ele só entende de futebol, tá enganado, porque o homem entende de muitas outras coisas. Renato, mas só antes de a gente falar aqui sobre o futebolês, como é que tá lá, meu amigo, se garantia, né, Renato, aí? Como Rapaz, há controvérsias, viu? Bom, primeiro dizer que é uma honra estar aqui, assim, de verdade, eu sei que o programa... Eu sou assíduo, né? Acompanho direto, não vou dizer que vi todos, mas a grande parte, assim, entrevistas memoráveis, como a do Belmino, personalidades que passaram aqui, contaram várias histórias, Jussier, Antero tiveram por aqui, galera do futebolês já veio, né, enfim. A Raíssa veio agora recentemente, enfim, só turma boa. Eu era um bom profissional, mas eu acho que eu era mais nota 6, 7 ali na TI. Ah, era? Eu sou muito crítico, assim, comigo mesmo, né? Eu sei que eu tinha que me... Sabe quando você não tem uma predisposição para alguma coisa? Eu teria que me esforçar sempre muito para estar acompanhando ali a evolução, a tecnologia. Eu fazia o meu trabalho bem feito, eu não era um profissional ruim, mas eu me considerava muito aquele carregador de piano, sabe? Eu não conseguia me destacar e tudo mais, e isso me gerava um pouco de frustração, assim. Porque eu ficava pensando, vou fazer isso aqui pro resto da vida, é aquela coisa meio maçante e tudo mais, e o amor pelo esporte, pela competição, né? De você analisar jogos, de você gostar não só do futebol, do esporte de maneira geral mesmo, assim, sempre movia mais a minha cabeça, o meu coração do que a TI. Mas assim, sou formado em ciência da computação, trabalhei 10 anos na área e sou extremamente grato. Eu só pude migrar para o jornalismo porque eu fiz um alicerce, uma base na ciência da computação, né? Porque foi o que me sustentou, foi o que me deu oportunidade, o que me apresentou ao mercado. Então hoje, por exemplo, eu tenho... curso de gestão de projeto, fiz disciplina de cadeiras importantes para você não só ser um técnico, mas para você ser um gestor. Então tudo isso me ajuda na minha carreira hoje, né? De olhar para o futebolista está planejando aí o ano, então você já tem uma visão macro daquilo que vai acontecer, começo, meio e fim, como é que é um projeto, enfim. Então acho que a TI me ajudou nesse sentido. Rapaz, eu imagino o salto que deve ser, amigo, porque vamos também ser justo uma coisa, você está hoje numa emissora que é, sem dúvida, algum dos maiores do Norte e Nordeste, né? Sim. E além do peso grande ser afiliada do SBT. Então, você imagina, você sair ali e aí você se encontra hoje lá comentando a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, como vocês também transmitiram. Deve ser, eu acho que também traz um pouco de orgulho, né? Se você disse há pouco. Porque às vezes eu era um carregador de piano sem destaque, eu acho que também bate um pouquinho assim, cara, eu tô fazendo algo bem feito. Eu tenho muito orgulho de ter chegado aonde eu cheguei, assim, eu não sei aonde é que Deus vai me levar, não sei para onde é que... Eu sempre digo isso, inclusive lá no futebolês, gente, eu não sei, porque eu não planejava, assim, quando eu migrei para o jornalismo esportivo, eu não tinha aquela obsessão de, quero trabalhar no Globo Esporte, quero trabalhar não sei aonde, quero ir para Sport TV, para ESPN... O meu objetivo sempre era o próximo dia, sempre era o próximo objetivo, o mais próximo possível e sempre caminhando, sempre dando passo para frente, né? Então, quando eu olho para uma trajetória, né, eu virei a chave mesmo de 18 para 19. Caramba! Então, assim, é muito recente, né? Eu já tinha
eu já ia fazer 30 anos, Kempão. Não era, eu costumo dizer que eu era o estagiário mais velho que o sistema jangadeiro já teve, que normalmente o mundo do jornalismo conhece, né? Eu era mais 30 anos, eu era estagiário, né? E eu só tive a oportunidade, obviamente, porque eu morava com meus pais, né, com a minha mãe, com meu padrasto, e eu pude fazer essa migração, porque eu também trabalhava, eu também tinha um aporte financeiro, que eu também não ficava dependendo 100% da minha família, mas, assim, chegou uma hora de empreender. Então, quando eu olho para o dia que eu viro a chave para hoje, eu acho muito meteórico, assim, e eu não tô nem falando de talento, eu tô falando de trajetória mesmo, assim, daquilo que aconteceu, dos fatos, né? Eu tô me atendo aos fatos. Então, olhar para chegar hoje e conseguir o espaço dentro do sistema jangadeiro, a gente já conversou, eu e você, durante muitos anos, inclusive em 2012, 2011, lá atrás, a gente trocava ideia, eu perguntava muito para você. Então, quando eu olho para isso hoje, quando eu olho para essa realidade hoje, me vejo dentro do meio, com um respeito, né, com uma relevância, de certa forma, assim, eu fico feliz e orgulhoso daquilo que eu consegui planejar. Foi tudo milimetricamente calculado ali para que as coisas acontecessem. Não de novo, não de chegar no sistema jangadeiro, mas o que eu quero causar quando eu fizer isso aqui. Então, quando eu pego meu Instagram lá e transformo ele para profissional, eu fazia vídeo, dava 10 likes, visibilidade muito pouca, mas o que é que eu dizia? O meu currículo vai ser meu Instagram, então na hora que eu fizer um vídeo, o 2, o 3, o 4, quando eu tiver um conjunto de conteúdo, se um dia alguém for pesquisar sobre mim, vai ver que eu já fiz alguma coisa. Então, quando eu comecei lá atrás, todo passinho era importante. Ir para a coletiva, eu era o último a fazer a pergunta da coletiva, mas porque eu queria que, não o público de maneira geral ainda, mas que o meio do jornalismo me visse. Então, assim, o Kempis me conhece, o fulano da rádio tal me conhece. Então, assim, isso foi acontecendo e muita relação. Mas, olha, imagina assim, porque hoje, amigo, querendo ou não, como eu falei, o futebolês é uma marca gigantesca. Não tem como você desassociar isso. É o maior perfil de esporte do Norte-Nordeste, né? No YouTube, nas redes sociais, né? E claro, é porque hoje em dia, amigo, a gente fala muito das redes sociais, mas você fala todo santo dia numa rádio e numa TV, uma rádio potente, numa televisão gigantesca, que você deve estar falando para 100, 200 mil pessoas todo santo dia. É um canhão absurdo. É um negócio assim fora do comum. Então, assim, imagino que para você... E isso também tem o outro lado, né? Traz uma responsabilidade sem tamanho. E como é que você se prepara? Como é que você vê para isso aí? Porque você falar para um grande público, uma coisa é você falar numa rede social, amigo, sem dúvida alguma. E claro que tem que ter responsabilidade. Mas numa TV gigantesca, eu acho que a responsabilidade aumenta ainda assim umas 10 vezes. É o ônus e o bônus, né? Assim, porque você passa a ser uma pessoa que as pessoas ouvem, e aí tem também muito a ver, tem um mérito pessoal, né, de você ir conquistando o espaço, conquistando o respeito. O espaço você conquista internamente primeiro. Para eu ir para o ar, a primeira transmissão que eu faço na Jangadeiro é Ceará e Botafogo do Rio, pela Série A 2020, 2-2. Para eu conquistar aquele espaço ali, faço com Alessandro Oliveira e Danilo Queiroz. Internamente, eu conquistei a relevância ali do Jussier né, da confiança dele de dizer assim, vou colocar e não vai me causar problema. E depois que você está no ar, aí é você com a audiência, né? Não é mais só você internamente. Então, assim, por isso que para mim tem muito a ver com a mentalidade mesmo, assim. Quando eu fui fazer Ceará e Floresta Sub-17 pela FCF TV com Alisson Zedek, grande Alisson Zedek, e Tarcísio Ribeiro como comentarista, como repórter, eu trabalhava na TI e eu sempre conto essa história, que eu me preparei como se fosse a final de Copa do Mundo. Eu cheguei em casa à noite do trabalho, e aí eu tinha uma transmissão para fazer, tinha essa transmissão para fazer no outro dia, recebi esse convite. E aí eu me preparei como se fosse a Copa do Mundo. E Sub-17 do Campeonato Cearense, hoje até o site da federação tá melhor, tem mais insumo e tudo mais. Há alguns anos era menos, né? Era menor o acervo de conteúdo. Aí eu fui atrás de quê? Não tem site, não tem matéria sobre isso. É difícil entrar em contato com os caras dos clubes. Fui atrás de ler as súmulas. Então li todas as súmulas de todos os jogos de Floresta e Ceará naquele dia. Então eu descobri
quem eram os times que os treinadores mais usavam, quem eram as substituições do Floresta que mais aconteciam, do Ceará do mesmo jeito. E aí, obviamente, o campeonato... Quando eu cheguei para fazer o jogo, eu consegui me destacar porque eu sabia tudo do campeonato, né? Lendo as súmulas, lendo o campeonato. E hoje eu faço... E desde quando eu cheguei na Jangadeiro para ir para o ar, tanto nos programas quanto também nas transmissões, é isso, assim, eu não posso me dar o direito de achar que eu sou bom demais, cruzar os braços, eu vou fazer o que eu consigo. E então eu me preparo muito, eu estudo o campeonato, estudo os times, eu levo muito a sério isso. Eu acho que futebol é uma parada que todo mundo fala, todo mundo entende, todo mundo dá opinião. E hoje, principalmente com as redes sociais, a mesma visibilidade que eu tenho, uma pessoa comum, um cara que não é nem jornalista, ele vai lá e faz, e começa a ter engajamento, ele também tem uma relevância, também tem um alcance, claro, independente da área de atuação. Então eu não posso me acomodar e achar que, porque eu estou no futebolês, pronto, eu vou chegar lá e vou fazer de qualquer jeito. Então eu preciso me preparar muito, tenho muita ciência dessa responsabilidade. E quando você comete gafe, quando você erra, isso aí serve como lição, como ajuste ali de rota, porque às vezes você fala uma coisa, o cara tá patrulhando você lá e fala, né? Então assim, levo muito a sério. Como eu acho que eu entrei no jornalismo mais velho, eu já também muito habituado com clima de cobrança, de pressão, então isso nunca me causou nenhum tipo de ansiedade, tá na frente da câmera, tá na rádio, assim. Então eu lido bem com essa questão, vai apresentar o programa no lugar do Jussier. Isso não me gera frio, aquele frio na barriga de ficar com medo, né? Me gera a responsabilidade, né? Total. Mas de saber que eu tenho eu trabalho num veículo muito grande. Mais do que do que eu conquistei na minha carreira, o veículo que eu tô também é um canhão. Demais. Que eu tenho que ter muita responsabilidade pelo que eu tô falando. Nossa, não tem nem o que questionar. Mas, amigo... Mas é legal, Kempão, assim. Pô, imagina. É legal demais você saber que aos poucos você tá num lugar e as pessoas, reconhecem, gostam, criticam, mas assim, acompanham vocês lá diariamente. E, enfim, a gente tem uma liberdade muito grande. Acho que todo mundo que veio aqui falou muito sobre isso. O futebolês é muito bom porque ele dá essa oportunidade, né? Eu percebo isso, cara. Eu acho que e talvez seja o grande, além da competência de todos vocês, as molecagens do Anderson, mas de todos, eu acho que a ideia de unir um pouco de entretenimento, humor e muita seriedade quando tem que ser, eu acho que ajuda demais. Eu acho que isso facilita, eu acho que isso conquistou, abraçou. Porque querendo ou não, a gente é cearense e tem um estilo mesmo que a gente gosta de soltar uma piada, de uma brincadeira e tal. Então eu acho que isso ajuda demais. Uma coisa do futebolês que eu acho legal eu tava até vendo um podcast recentemente do Bolívia com o Kleber Machado. E aí o Kleber fala, né? Tava falando sobre essa questão da mudança da rotina do jornalismo, né, de transmissões mais light, mais descontraídas. Aí o Kleber falou uma coisa que eu concordo com ele. Se você tentar ser engraçado, e eu falo isso muito lá internamente, o futebolês só é engraçado porque ele não tenta ser engraçado, por mais paradoxal que isso possa ser. Não é a ideia do futebolês chegar lá, a gente bota na pauta. Cara, vamos fazer essa piada aqui. O futebolês é legal porque ele é nada mais, nada menos do que o que a gente é. Então eu tenho... O José sempre... Na verdade, o José nunca me tolheu de falar ou ser aquilo que eu sou. E isso aí é muito legal, Kempão. Você já passou por N veículos, sabe muito bem como é isso. Você às vezes, ei, cuidado aí, segura aqui, sustenta aí, tenha nervo, não vá com tudo não. Mas por isso. Então o Anderson pode ser quem ele é. Às vezes o Anderson fala umas coisas que a gente olha um pro outro assim, meu irmão, tá errado, o sistema jangadeiro tá errado, não era pra deixar o Anderson falar isso. Mas deixa o Danilo ser do jeito que ele é, acreditar no que ele acredita, o Caio do jeito que ele é, o José do jeito que ele é, daquele jeito cada vez mais, né? Maluco, o José é um maluco do bem, né? Assim, no sentido de ele provoca, ele é engraçado, ele é inteligente, ele sabe argumentar, ele sabe perguntar. E, enfim, aí eu entro nesse grupo que já está montado, era um quarteto, que aí eu entro nessa equipe e eu tenho o apoio de todos eles, né? Para ser quem eu sou. Então eu sou mais sério, mas eu também sou da resenha, eu sou um cara que sou, os meninos brincam, o cara da igreja, mas que também entra na brincadeira lá quando tem que entrar, e eu uso isso a meu favor também. Então, assim, acho que o futebolês, não é um segredo, mas assim, são pessoas, bons profissionais, que têm a liberdade de ser quem eles são, e aí fica um programa mais dinâmico, né? Fica um programa mais engraçado, mas de novo,
sem ser forçado. No dia que o futebolista tentar ser engraçado, ele para de ser engraçado. Total. Que é o caso do Anderson, né? Eu acho que é muito... O Anderson, ele... Exemplo, porque é um cara que... É aquele, né? É aquela pessoa. Às vezes a pessoa diz assim, rapaz, mas como é que... Não, mas é porque ele é daquele jeito mesmo. Às vezes eu pego um Uber, alguma coisa assim, aí os caras perguntam, né? Pô, mas o Anderson é daquele jeito. Cara, o Anderson é 100% daquele jeito. Ele é exatamente aquilo que ele tá no ar. Quando ele tá de mau humor, quando ele tá de bom humor, quando ele tá... Muito bom, cara, ele entrar vestido de mulher no programa, no carnaval. Nossa, a Dila Pei. É um negócio assim que... E a gente não combinou. Quando entra no ar, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer. A única coisa que a gente sabia, pra dizer um bastidor aqui, é que ele falou assim, vou entrar de um jeito, disse pro cara pra nossa equipe, né? Pra nossa equipe técnica. Vou entrar, não coloca antes para os meninos não verem. Era a única coisa que a gente sabia. O Anderson aprontou alguma coisa. Era a única coisa que a gente sabia. Mas, assim, é exatamente isso que faz o futebolês. De novo, né? O futebolês tem muita gente boa, mas ele também ele tem a possibilidade, e aí é muito do sistema jangadeiro mesmo, de confiar, de dar essa abertura, porque não é qualquer profissional, não é qualquer gestor que arrisca tanto, porque pô, é um risco, né? Demais. Você cara. ir pro lado do humor, da provocação, né? Total. Do linguajar, assim, às vezes sim. a linha é muito tênue para você falar uma besteira. Mas a gente tem pelo menos um pouquinho de juízo ainda. Não, cara, porque eu acho muito bacana, porque a gente fala muito agora nessas novas mídias, né? Gold, Cazé TV, GTV agora. O futebolês já estava com essa pegada, né? Já estava com essa pegada, sempre teve um negócio assim. E agora acho que com a expansão de todos, aí tem. E aí eu acho muito massa. É claro, é óbvio que vão acontecer erros e acertos. Isso é natural de todos. Mas o principal é que o público gosta. Eu acho que o público adora demais vocês. Virou referência. Tem gente que não gosta, mas assim, é normal também, né? Claro, porque, pô... Não tem como, ninguém agrada. Não, e assim, claro. e é um estilo. Quando você caminha para um estilo... Eu não gosto de tudo que as pessoas produzem. Óbvio. E assim, eu me colocando no lugar das pessoas, Sim. obviamente o cara, não gosto tanto do estilo do futebolês, não gosto tanto do estilo de comentário e tal. Mas quem gosta é assim, eu costumo dizer que o futebolês, principalmente o da rádio, ele é um programa em série. É como se você estivesse assistindo uma série no Netflix. Que tem piada que acontece hoje, que vai acontecer daqui a 5 programas fazendo referência àquele dia. Então, o cara que acompanha o programa, ele vai pegando o time das coisas, né? E, por exemplo, eu tô de férias do futebolês, entrou o Gustavo agora. Você colocou o Gustavo e eu acho que é um acerto muito grande. O Gugu também tem esse time, assim, do programa. Ele entrou, é o menino de Trairi. Você usa aquela estratégia dos anos 90 da rádio, né? De você fazer tipo um personagem. O Farias fazia muito isso, né? O personagem ali. O Gugu é o menino de Trairi, né? Aquele cara que vem ali, tá crescendo. Diferente de como eu cheguei. Chega um menino mesmo na rádio. E tem ganho espaço também. Então, assim, o futebolês, ele vai agregando, né? Somos 15 pessoas no front, mas é aquela coisa, todo mundo com muita grana para poder competir e produzir conteúdo. A gente volta já a falar do futebolês. Queria que você falasse. E aí, e por que esse jornal? O cara tá lá na ciência da computação, bem quietinho, rapaz, ganhando seus 35 mil por mês. Era por aí. Eu saí exatamente na época que começou a dar certo. Que começou a dar certo, aí eu saí. Péssimo timing de estratégia de carreira. Pra que negócio de futebol? Isso tem alguma coisa a ver com o Júlio Manso, com a sua família? Tem Alguma coisa que você diz, cara, pô... Eu sei que assim, você tá numa família que tá todo mundo ali conversando e só você que é alguém lá se vê da computação. Assim, a minha família teve jogador. Sim. Minha família teve profissional do futebol, né? O Júlio desde muito cedo trabalha no futebol. Mas de maneira geral, minha família sempre foi amante do futebol, né? Ela foi amante. A minha primeira memória de vida, talvez eu lembre de algumas coisas antes, assim. Mas eu lembro de 94... A gente assistindo a Copa, eu sei onde a gente assistiu todos os jogos da Copa, eu tinha 4 para 5 anos. Caramba. Então eu lembro da família reunida assistindo a Copa do Mundo. Eu lembro da Copa do Brasil de 94, que o Ceará vai para a final, a gente também assistindo, e todo mundo, inclusive quem torce Fortaleza na família. Todo mundo assim, porque um time cearense chegar na final da Copa do Brasil em 94 é um negócio inimaginável. O futebol cearense era só goleado quando ia jogar fora de casa e tal. Então... eu lembro que todo mundo parava para assistir na TV Manchete.
Então o futebol, de maneira geral, sempre fez muito parte da nossa família para todo mundo. Ou o cara que era jogador, ou a gente que acompanhava o que era jogador, ou alguém que jogava num time amador. A gente teve vários dos nossos familiares. O Júlio teve time com o Elano, meu primo. Os dois tinham um time, que era o Flamenguinho. Eu estudei no Redentorista. O Redentorista, tinha 2 campos de futebol. Você já imaginou estudar num colégio que tinha 2 campos? Um era oficial. Eu já vi vários treinos do Tiradentes, do Calouros do Ar. A gente tava no meio do intervalo à tarde, tava os caras treinando pro Campeonato Cearense, tava lá jogando, entendeu? Então eu estudava num colégio que eu jogava futebol de campo. Qual é o colégio que tem futebol de campo? Não tô falando de society, tô falando de 11 contra 11. Então assim, inclusive o professor Pedro Henrique, que hoje está no Fortaleza de novo, ele era auxiliar, preparador físico do Flávio Araújo, foi meu professor nessa época do Redentorista. Hoje ele está no Fortaleza, sub-13. Professor de ensino médio? De educação física. Ah, sim, beleza. E aí ele era o professor, ele era o treinador de futebol de campo do colégio. Então, eu fui treinado por ele. A gente fazia amistoso, a gente jogava. Então, eu era dentro do futebol até no colégio. Era colégio, eu ia voltar. E onde é que aparece ciência da computação aí? Mas já que estava tudo caminhado. Tudo caminhando. Aí, o que é que acontece? Quando eu vou para o ensino médio, eu tento jornalismo. Só que eu morava em Recife, eu passei o ensino médio morando lá, minha família se mudou para lá por conta do meu padrasto, estava trabalhando lá. E aí eu tento jornalismo, eu passo na primeira fase, que aí não era o Enem ainda, né? Eu sou da velha guarda, sim, já dessa velha guarda aí. Não passo na segunda fase, fico próximo assim, mas não entro. E aí acontece de 2006 para 2007, a minha avó, mãe do Júlio, mãe da minha mãe, falece em novembro de 2006. E aí minha mãe decide que não queria mais ficar em Recife, porque estava longe da família e tudo mais, e ela viria para Fortaleza. Ia passar mais um ano em Recife, ia voltar para Fortaleza. Nesse meio de campo, eu termino o 3º ano. Aí a minha mãe decidiu assim, bom, se o Renato estudar aqui e passar numa Federal de Pernambuco, diferente de como é hoje, que você pode fazer para outras praças, ele vai ficar aqui e a gente vai voltar. No meu plano não é mais ficar em Recife. Então o que é que ela fez? Mandou eu de volta para cá. Aí eu volto para Fortaleza. Quando eu volto para Fortaleza, eu ainda passo mais um ano fazendo cursinho para passar para cá, para estudar para cá. Okay. Só que o que acontece, Kempão? Nesse ano, eu estudo, faço jornalismo de novo, tenho nota para entrar e 0 inglês na Federal. Só que aí eu tenho uma boa nota no IF para ciência da computação. Só que aí eu acabo ficando nos relacionar, aquela lista de espera e tudo mais, enfim. E acabo não sendo chamado. Ponto. Quando é para 2008, eu tenho um tio que trabalha na TI, e aí eu tinha 2 possibilidades. Ou eu continuava fazendo cursinho até passar na faculdade, ou eu começava a estagiar na área da TI. E aí aquela coisa do jovem, vai para fazer 18 anos, em casa só, a pressão muito grande, e talvez nem fosse uma pressão tão grande, talvez fosse uma cobrança minha comigo mesmo. E aí eu decidi, não, em vez de eu estudar, em vez de eu voltar e assim, começa a bater aquela coisa, né? Pô, não passei a primeira vez, foi quase na segunda, quase na primeira, quase na segunda. Eu vou pra trabalhar. Aí pronto, aí eu entro na TI. Quando eu entro na TI, todos os meus sonhos de jornalista, jogador, tudo vai... Não, aí fica em stand-by. Na verdade, ali foi um sepultamento, né? Praticamente. Era assim, eu tinha uma certeza de que a partir daquela decisão... Esquece. Vou voltar. Caramba. Aí, isso é que ano? 2008. Caramba. Que é quando eu entro no meu primeiro estágio, aí daí pra frente não. Aí daí pra frente eu me transformo em um profissional da TI. De fazer faculdade e trabalhar. Eu nunca fiquei fazendo só faculdade. Eu sempre consegui trabalhar, sempre consegui entrar nas empresas com aquele ar empreendedor mesmo. Não, eu não vou pra cima, não vou descansar aqui enquanto eu não for bem um cara que pelo menos tem uma relevância, que entra numa empresa e tudo mais. E aí deu certo. Até a possibilidade de virar de chave deu certo. Rapaz, que negócio. Então, mas foi por isso, assim, foi mais um encaixe da vida. Minha mãe falava muito sobre isso, né? Vá atrás do seu sonho quando você tiver uma base mais solidificada. E acho que, de certa forma, para o meu caráter foi importante. Assim. Eu acho legal. São as... Talvez lá, né, 2007, você diz assim... cara, não vai dar, mas tudo deu seu plano, né? Impressionante, né, cara, isso, né? Hoje eu acredito que você der uma olhada pro passado, você diz, tinha que ser desse jeitinho mesmo, né? Cara, assim, eu acredito em Deus, acredito que as coisas são direcionadas por Ele e, como eu disse, olhando para trás, é óbvio que eu não gostei, que não foi uma coisa que me deu satisfação naquele momento, mas 10 anos depois, eu entro no jornalismo sendo outra pessoa, né? Eu não entrei com nenhum tipo de
ego inflado, vaidade. Pelo contrário, eu era o cara que precisava correr, então precisei trabalhar mais. Mesmo com esse... Eu acho que eu tenho uma certa facilidade com a comunicação. Pela minha personalidade, por ter sido criado dentro da igreja. Na igreja, por exemplo, que eu participo, na igreja que eu sou membro, tem a possibilidade de você falar para muita gente, de você ter um grupo de jovens ali, você conversa com 100, 200, 300 pessoas. Eu prego na igreja, tem 300 pessoas vendo. Então, a comunicação ela foi sendo, né, desenvolvida. Quando eu entro no jornalismo, eu já entro com aquela ideia de eu preciso empreender, eu preciso trabalhar. Não é porque eu tenho, teoricamente, claro, uma boa comunicação que vai dar tudo certo. Sim. Então, assim, foi muito mais de ralação e todos os passos que foram acontecendo na minha vida, eu sinto que foi a mão de Deus mesmo. Quando eu entro na FCF TV, foi uma oportunidade que eu abracei. Pegava só jogo sub-17, sub-15, sub-17, sub-15. Eu ainda escalei o amigo em alguns jogos. E aí, não, você já é uma segunda fase, né? Segunda temporada. Inclusive, por exemplo, na FCF TV, eu começo a pegar os melhores jogos. Quando você tá lá, e você nunca me falou isso, mas eu comecei a perceber, pô, vai ter final da segunda divisão, eu tava escalado. Vai ter semifinal da Fares Lopes, eu tava lá escalado. Mas por quê? Porque eu imagino que eu tava dando retorno. Sim, claro, e tava sendo, a visibilidade tava sendo boa. Quando eu vou pra TV da gente, a TV que pouca gente conhece, assim, hoje ela tá só em Pacajus, mais ou menos, eu vou pra lá, pra mim, eu tava chegando na CNN, então eu trabalhava todo dia, fazia reportagem, mesmo sem ser pautado pra isso, fazia comentário, ia pras coletivas, como eu falei, pra fazer pergunta, pra dizer o meu nome lá. Quando eu vou pra clube, Rádio Clube, né, que é a grande tradicional Rádio Clube, com o Caio César, a gente tinha pouca audiência na rádio, mas em compensação a gente começou a fazer YouTube, a gente começou a viajar, a gente fez a Copa do Nordeste Sub-20, e eu dizia pro Caio, pra mim aqui é minha grande oportunidade, não interessa se a gente é a melhor audiência, se é a melhor estrutura. Então, assim, eu fui galgando os passos ali, timidamente, mas fazendo, que talvez se eu tivesse lá no começo... Você estava com fome, amigo. Isso é uma verdade. Que diz no jornalismo. Você estava com fome. Basicamente isso. E quando você está com fome, meu amigo, o que vier, você vai e abraça como aquilo, como se fosse a melhor... E não era fazer bem feito. O meu lema era esse, assim. Total. Que eu não quero descansar, nesse sentido, assim. Hoje eu estou no futebolês, beleza. Mas se eu relaxar, o caminhão passa por cima, né? Então, assim... Hoje eu produzo melhor os meus vídeos para o futebolês, eu tento produzir melhores conteúdos. No meu canal eu também faço da melhor maneira possível. Eu até divulguei uns stories recentemente agradecendo a Deus e as pessoas que têm apoiado. A gente conseguiu comprar um computador novo, um monitor novo, um cenário novo. Quando eu digo a gente, a Dani e eu, né? Minha esposa e eu, porque é um empreendimento familiar. Por quê? Porque é aquela coisa, eu não posso parar, eu não posso descansar da ideia de sempre fazer mais e fazer melhor. Que é o que o amigo faz, né? Assim, que é a galera que tá na prateleira que eu miro, tá fazendo exatamente isso. O que mais me surpreende, que eu acho nesse negócio, que você é um homem de fé, igual a mim também, e a gente vai já falar também dessa parte da igreja, que você é um cara bem religioso mesmo, e isso... abertamente você fala, tanto que o José também brinca e fala sobre isso, mas eu acho interessante como poderia a vida às vezes da gente, né? Se você passa na segunda fase lá em Pernambuco, outra vida, completamente. O mundo teria sido de uma forma completamente. Então, ali que eu vi uma frase há pouco tempo que o cara disse, não era castigo de Deus, era uma proteção de Deus. É claro que nesse processo tem coisas boas e tem coisas ruins, porque a vida é assim, né? A vida não é só satisfação, não é só glamour, êxito, não, muito pelo contrário, né? Uma coisa que o jornalismo me ensinou. Amigo, exatamente. A gente já conversou várias vezes, né, fora das câmeras, assim. O jornalismo é muito menos glamour do que o que parece, né? Você é reconhecido, né? Cara, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno para a luta que é, para a relação que é. Você passa a descobrir que o Galvão Bueno, o maior narrador da história desse país, que dificilmente vai ser superado, o cara não tinha domingo, não tinha feriado, era Copa do Mundo. É legal, o cara fez Copa do Mundo, fez Campeonato Brasileiro, fez Fórmula 1, mas vai ver o que o Cacá Bueno, filho dele, diz, o Popó Bueno fala dele, papai não estava em casa. E, pô, não sei se eu quero isso. Pesado. Não sei se com o Bernardo agora eu olho assim, meu irmão, e agora? Será que se me chamarem para ir para São Paulo pro Rio eu vou? Não sei. Você passa a pesar as coisas de maneira diferente. Então, assim,
é o lado que muitas vezes a galera não vê. Isso. O quanto você precisa dormir tarde, acordar cedo para produzir o conteúdo, que o cara critica, né? O cara critica lá na internet, o cara mete o pau. Uma vez eu fiz um vídeo, aí o cara, pô, tá com o olho inchado de tanto chorar. Acho que era um time que tinha perdido, não lembro agora se era o Ceará, se era o Fortaleza. Pô, tá com o olho inchado de tanto chorar. Não, pô, é porque eu fui dormir, o jogo era tipo 9h30, cheguei em casa 00:30, fui comer, fui gravar o vídeo, quando eu fui soltar o vídeo era 2, 3 horas da manhã. É óbvio que isso depois de um dia de trabalho. Total. Como é que eu vou estar com uma cara linda e maravilhosa? Não vou estar. E a galera não vê isso, entendeu? Quer que você esteja pleno, sempre né? pleno. E não vai acontecer. Não é desse jeito, a gente sabe demais. Mas é o que você falou, a vida ela é muito cheia de... eu tinha um pastor que é amigo meu. Nome? Pastor Paulo Roberto Seabra, foi pastor da nossa igreja, hoje ele é pastor da primeira igreja batista. Ele já é um senhor, né? Assim, um cara que eu tenho muito respeito. Ele dizia assim, ele terminava a pregação, ele falava assim: nós não sabemos o que nos aguarda na curva do caminho. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco e tudo mais. E é verdade, a gente não sabe. Ele até repetia, não sabemos, a gente não sabe o que vai... Então, assim, a vida é de fato isso, e por isso que a gente precisa estar preparado. Não sei quando. O José disse que chegou para passar 2 anos na Jangadeira, tá indo pro 16º. Eu não sei se eu vou ficar 16, 20 anos na Jangadeira, eu não sei se amanhã eu vou para outro lugar. O meu compromisso comigo mesmo é estar pronto e sendo o melhor possível. Aí se eu consigo controlar. Isso é verdade. A gente ter esse poder, eu acho que isso é interessante. É a única coisa que eu consigo controlar. E a igreja? E a igreja, amigo? Fale para mim, por favor. Cara, a igreja é minha segunda casa, né? Assim, eu tenho... Por favor, só diga... Igreja Batista Henrique Jorge é a minha igreja. Eu sou dessa igreja desde 1999. Aí dei uma passeada, né? Eu passei um tempo na igreja que a minha mãe congrega até hoje, a Igreja Cristã Maranata, durante um bom período, assim, até 2006, mais ou menos. 2003 a 2006, mais ou menos, assim, uns 4, 5 anos. E aí, quando eu volto para Fortaleza, eu volto para ir para IBHJ. O Júlio era dessa igreja, Júlio Manso, seu tio. A gente tem um projeto lá que é os Embaixadores do Rei, né? Que é ligado às igrejas batistas. E aí você vai, os meninos jogam bola e tudo mais. Então, assim, eu fui mais para essa ideia. Só que aí, assim, o meu temor a Deus, ele afloresceu muito rápido. Então, eu sempre fui muito consciente. As pessoas falam, às vezes, de... lavagem cerebral, ou então alguma coisa nesse sentido, assim, para criança. Quem não conhece? E eu sempre fui muito consciente das minhas escolhas. Não estou falando que eu era maduro para tudo, eu estou falando que eu era consciente, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, desde os meus 10, 11 anos, dentro da comunidade ali, vivendo a comunidade, aprendendo da Bíblia, aprendendo não só do texto bíblico, mas do que é o caráter, do que é ser um bom cidadão. Acho que a igreja que eu participo, ela fomenta todas essas vertentes, né? Além, obviamente, de ser uma comunidade amorosa, né? De você conhecer os mais velhos, as pessoas que vão crescendo junto com você. E hoje a gente vive um tempo muito bom. Depois da pandemia, na pandemia eu era líder de comunicação da igreja, né? Aí. Que aí eu costumo dizer que a gente usa os nossos dons e talentos que Deus nos dá para abençoar o reino, sem ganhar, sem ser remunerado e tudo mais. Então, nessa época da pandemia, a gente começou a fazer as lives da igreja, começou a melhorar o material. Que massa! Então, tava todo mundo em casa e eu trabalhei muito na pandemia, eu ocupei muito a minha mente servindo a igreja, né? Então, assim, isso também foi muito, muito agregador para a minha vida, né? Ter essa possibilidade, os irmãos agradecendo por... A gente não tá tão distante, porque graças à comunicação e tudo mais. Então, assim, fiquei feliz por isso. Mas por isso, porque a gente acredita que essa união dos irmãos, das pessoas que estão próximas a nós, fortalece a nossa fé, né? A igreja é uma comunidade que a nossa fé é individual, nossa questão com Deus ela é pessoal, mas a comunidade ela é um alicerce muito grande, porque fortalece a sua fé. Então, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz da comunidade que eu congrego hoje, que eu sirvo hoje. Sou secretário da igreja, né? Costumo brincar com o pastor que eu sou assessor de imprensa dele, né? O que ele precisa lá para resolver, sou eu que ajudo ele nesse sentido. Mas a gente tem a possibilidade de ter vários irmãos super inteligentes, preparados lá. Alguma fé muito racional, né? Não é aquela coisa sentimentalista, né? Eu quero sentir, ter emoções, não. É uma fé muito racional e eu sou muito consciente e grato por isso. E assim, quer me encontrar,
tô lá na igreja. Nesse período, nesse período do Bernardo aí, a gente vai ficar um pouquinho mais distante, né? Por conta da... Sim. Tomar todas as vacinas, essas coisas, né? É muito irmão pra visitar. Você foi pro casamento, viu como tinha muita gente lá, né? Nossa, mãe, é um negócio incrível. E a gente tá lá, tem domingo, manhã e noite, né? Tem a EBD de manhã. Sou professor da EBD, professor de jovens. O que é que um professor de jovens faz? O professor, é porque assim, a gente tem uma grade curricular, né? Os jovens, eles estudam um assunto durante um ano. Assuntos religiosos. Panorama do Antigo Testamento. A gente estuda todo o Antigo Testamento, não livro por livro, mas de uma maneira geral, todo o panorama, né? Passando pelos assuntos principais. As cartas paulinas, a vida de Paulo. É assim, a gente vai... Toda vida que encerra um assunto, a gente muda para outro. Agora a gente vai... E você ensina isso? Ensina isso. Eu estudo, me preparo para poder ensinar isso. A gente vai agora, tá saindo da vida ministério de Paulo e tá indo para teologia sistemática. O que é teologia sistemática? A gente vai estudar os assuntos principais da Bíblia de forma sistemática, né? O que é salvação, o que é... Todos esses pontos a gente vai estudar nessa sequência. Aí vai dar pano pra manga pra muito tempo ainda. Mas qual a parte da Bíblia que você mais gosta? Só pra... Se tem algum... Por exemplo, eu sou fã, adoro, pra mim não é inigualável. Pra mim, o Evangelho de Lucas, acho lindo, espetacular, e a história de José do Egito. Pronto. José não é o meu principal, mas é o segundo principal. Gigante. Paulo e José são os dois principais personagens, além de Jesus, né? Jesus é fora, exatamente. Não está na discussão. Mas Paulo, a gente até estudou isso agora, é um absurdo a história de Paulo. Como era um cara preparado para viver a missão que Deus deu a ele, de estar no cerne da liderança religiosa, e meio que abrir mão de tudo para poder ser um missionário de Jesus. A história é muito linda. Que bom, cara. Eu acho bacana. Não sabia, pra você ver, né? Eu sou católico, né? Sim. Evangélico. Não sabia disso. É claro que eu também não sei muitas coisas, mas que bacana esse aprendizado para os jovens, cara. É muito bacana isso. Nossa igreja, ela tem, fazendo propaganda assim, ela tem um comprometimento com o ensino muito grande, assim. Ela não tem a estrutura de, talvez, grandes, megalomaníacas igrejas aí, né? Essas igrejas com mais estrutura, com mais dinheiro, com mais investimento. Não é uma igreja rica, mas ela é uma igreja que se esmera muito no ensino, né? A gente tem pastores que são muito dedicados e muitos irmãos que também fazem seminário, que se preparam. Então, assim, é natural que a gente vá crescendo, sendo abastecido por muito conhecimento, muita informação e muito discipulado, né? Caminhando junto com as pessoas. Eu sou acompanhado de perto por alguém, acompanho de perto outras pessoas e assim a gente vai crescendo. Rapaz, dava pra gente passar umas 3 horas só falando, viu? Que você seria pode muito bacana. E pouca gente sabe, assim, a gente não fala muito sobre isso no ar, porque não tem como. Exatamente. Mas assim, é muito mais... faz parte muito da minha vida, assim. E da minha família. A Dani também é muito envolvida, a família dela toda. Mas toda a sua família é evangélica? Toda a minha família, assim, o núcleo principal, assim, hoje eu, a Dani e o Bernardo, sim. Aí minha mãe, sim, meu pai, sim, hoje menos frequentador da igreja, mas também com muito temor. Minhas irmãs, sim, atuantes, instrumentistas, tocam na igreja, as famílias, todos os esposos dela, então assim, a família toda, como eu disse, né, esse núcleo principal, principal que eu digo em volta de mim. Claro. Voltando agora um pouco aqui pro futebol, mas tem que fazer essa pergunta. Por que você, assim como poucos que acabam revelando, eu acompanhei inclusive ao vivo no dia que você resolveu dizer assim... Eu lembrava o dia, não sei se é 21 de julho de 2022. Ixi, meu amigo, eu posso estar enganado, mas é mais ou menos por aí. E acabou revelando, colocando, né, o time. Eu obviamente já sabia, já conhecia você, já sabia e tal. Mas o amigo revelou. Foi uma decisão tomada? Como foi aquela decisão? E o principal, né? Como é que você tem visto isso? Porque eu já vi gente até lhe dizendo, então que conversa é essa? O Torce Fortaleza tá aí, claramente. Aí o homem... Eu disse, para pessoal... ou seja, é difícil, viu? Eu achava que quando eu divulgasse, isso aí fosse acabar, mas não divulgou, não mudou. Assim, obviamente diminuiu, mas muita gente ainda fala, ainda manda mensagem e tudo mais. Até porque, eu não sou um Antero Neto. Não sou um Jussier Cunha. Não. O meu poder de visibilidade não é ainda como o desses caras, né? E nem sei se vai chegar. Assim, esse não é o ponto. O ponto é que muita gente ainda vai me conhecendo aos poucos, né? Então tem gente que nem sabe dessa minha decisão. Mas por quê? Aí entra muito naquilo que a gente conversou agora há pouco.
Eu entro no jornalismo com 30 anos. Bom, a gente está vivendo o auge da era desse boom da comunicação / tecnologia, né? Informação... A informação instantânea. Não, e o que eu quero dizer é com a tecnologia mesmo, assim, a velocidade que a informação ela continua a mesma. Mas com a velocidade das redes sociais e tudo, isso aí tudo é muito mais rápido. Demais. A gente está vivendo o ápice. Eu entro na comunicação há 6 anos, 7 anos. Eu tinha foto, eu tinha vídeo, eu tinha muito conhecido, eu sou de estádio, eu tinha o meu setor lá antes da reforma. Eu era do Portão 4, a gente entrava no Portão 4, na inferior, superior, né? A superior, na verdade. O Portão 4 lá era onde eu quisesse me encontrar, tava com a minha galera, tinha grupo de WhatsApp. Então, a primeira coisa que eu pensei foi assim, e não era o mais importante, mas a primeira coisa foi, é muito fácil, diferente do Jussier que tem uma camisa do Fortaleza que as pessoas acham, é da TUF, né? Que é difícil você ver o Jussier com a camisa de um time. Ele não torce Fortaleza. Isso eu posso garantir categoricamente. Tem gente que duvida, mas eu afirmo categoricamente, não torce Fortaleza, não torce Ceará, ponto. Mas é muito difícil você ter uma foto dele, não sei o quê. Eu tenho fotos, eu tenho só arquivada no meu Instagram, deve ter umas 40 fotos com a camisa do Ceará. Amigos meus têm foto. Então a coisa mais fácil do mundo era que alguém um dia jogasse. Aí acabava com a minha proteção. Aí o que é que eu fiz? Eu decidi que eu não ia deixar as pessoas controlarem a minha narrativa. Você quer saber de uma coisa? Sou eu que vou controlar a minha narrativa. Nunca ninguém vai pegar na minha mão. Aí eu também não ia fazer isso de qualquer jeito, né? Por que eu vou dizer isso? E aí, citando outros exemplos, né? O PVC já falou sobre isso, o próprio Kleber Machado falou sobre isso recentemente. Isso não é o mais importante. Eu não preciso transformar isso numa pauta. Ei, galera, vamos lá, vamos parar aqui para me ouvir eu dizendo qual é meu time. Isso é irrelevante. É irrelevante. Assim, eu não trabalho no futebol porque eu torço Ceará. Perfeito. Né? Assim, eu consigo separar muito bem as coisas. E a terceira coisa foi dizer que eu tenho capacidade. Eu falei, eu não posso. E eu respeito quem decide não dizer. Eu respeito... eu recebi feedback, inclusive, logo depois, amigo, eu acho que você não deveria ter feito isso, porque você vai ficar exposto no estádio e tudo mais. E eu confesso que eu fiquei com medo. No dia seguinte, eu olhava assim, meu irmão, e agora? Quando eu chegar no estádio no dia do jogo do Fortaleza, como é que vai ser? Mas eu tinha eu caminhei por um lado. Se por um lado você fica mais exposto, mais arriscado, eu caminhei para o outro lado. Eu caminhei para o lado de dizer o seguinte, eu tenho capacidade intelectual de falar bem do Fortaleza sem ser torcedor. Claro. De falar bem ou mal do Ceará sendo torcedor. Então, assim, quando eu critico o Fortaleza, não é porque eu quero que o Fortaleza se lasque, não. Eu quero que... por exemplo, o Fortaleza faz um péssimo começo de temporada. O trabalho foi feito... É ruim, as contratações foram ruins, mas não quer dizer que é porque eu estou torcendo contra o Fortaleza. Claro. Da mesma forma que eu falo do Ceará. Então, quando eu critico internamente com muita tranquilidade. Lembra que eu falei sobre você conseguir controlar? Eu não consigo controlar o que você vai achar. Mas você consegue controlar o que você acha. Quando eu falo com a responsabilidade. Isso. Se o cara do outro lado ele não vai ter essa capacidade, aí já eu não tenho mais como... Exatamente. E eu não vou me acovardar. Eu tô falando do Renato com ele mesmo. Claro. De novo, não tô julgando quem não faz. Eu comigo mesmo não quero me acovardar e dizer assim, não, eu tenho capacidade. E aí eu uso o exemplo do meu mentor, que passou a me seguir no Instagram um dia, eu saí correndo em casa festejando, que é o Mauro Betti, né? Gigante. O Mauro Betti é um palmeirense, genial, um cara genial, e ele escreveu N livros sobre o Corinthians, crônicas sobre o São Paulo, sabe a história, categoricamente lá do Santos do Pelé, ele fala... Eu falei, cara, se o Mauro Betti prova, é a real capacidade de um cara que fala sem paixão, e pelo contrário, com admiração. Ele admira o Corinthians do Sócrates, aí fala do Corinthians, fala do Neto. É isso que eu acredito como pessoa, não como jornalista, como pessoa eu acredito. Então eu falo, o pessoal diz assim, você não bate no Fortaleza porque o Júlio trabalha lá. que foi uma outra coisa que eu ouvi muito, né? A gente fala já também sobre isso, que eu ia perguntar. Cara, enfim. O Fortaleza é maior que o Júlio, o Fortaleza é antes do Júlio e depois do Júlio. O Júlio não trabalha no Fortaleza hoje. Exatamente. Né? Então assim, o respeito que a gente tem pelo Fortaleza, quando eu digo a gente, é a minha família. Lá na minha casa, na família, ninguém chama o Fortaleza de Estela. Lá na minha família, ninguém chama o Ceará de Canal. De novo, não tô julgando aqui a zoeira do torcedor. Tô falando que na minha família eu fui criado sendo incentivado a
Caraca, que time do Fortaleza. Fortaleza ganhou 16 jogos do Ceará, ficou 16 jogos sem perder pro Ceará. A gente ia pro estádio, eu e meu tio, Carlos Manso, que você conhece bem também. Outro monstro sagrado. A gente olhava um pro outro. E aí, vai perder de quanto hoje? Porque a gente sabia que o Fortaleza era muito melhor que o Ceará e a gente admirava. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Clodoaldo hoje. Falei, cara, você me fez muita raiva no estádio. Mas era aquela raiva de admirar o seu futebol, de saber que você era craque de bola. Então, assim, a gente tinha esse respeito pela instituição. No estádio, o jogo que eu mais queria que o Ceará ganhasse era um clássico. Sim. Natural como torcedor. Eu trabalhei a final da Sul-Americana, Fortaleza e LDU. Eu torci pro Fortaleza ganhar, Kempão. Isso aqui, é óbvio que pro torcedor ele entender isso, ele nem acredita. Mas eu torço porque, cara, o Fortaleza levou a gente a trabalhar numa final de competição internacional. Aí eu sei que tem a zoeira, tem a rivalidade, tem o cara, pô, tá vendo só o Fortaleza. Beleza, pode zoar, não tem problema. Mas era também faz parte do meu trabalho. Foi por causa do Fortaleza que eu fui para o Paraguai fazer Fortaleza e Cerro Porteño. Então, assim, eu não torço contra. E eu não seria burro de torcer contra o Fortaleza, que é o meu trabalho. Eu estaria torcendo contra mim. Então, para além da zoeira de rivalidade, do torcedor, eu consigo separar as coisas. Então, assim, eu sempre fui muito mais torcedor do Ceará do que torcedor secador do Fortaleza. Sempre. Então, assim, eu era até diferente dos meus amigos no colégio, que às vezes comemoravam mais a derrota de um do que a vitória do seu próprio time. Eu sempre fui mais torcedor do Ceará. Não me incomoda, nunca me incomodou se o Fortaleza tá bem ou se ele tá mal. Eu queria saber se o Ceará tava bem ou não tava mal. Esse era o meu estilo de ser torcedor. E aí um dia o José me perguntou, você tem coragem de dizer? Eu tenho. Porque eu já tava, né, um dia eu vou aproveitar uma oportunidade. E aí eu falei, e aí só pra terminar, eu falo demais, né? Não que é isso. 95, 96% de respeito imediato da torcida do Fortaleza. Todo o staff do Fortaleza me parabenizou, falou, muita gente falou assim, não sabia, achava que você era Fortaleza, mas isso me faz te admirar ainda mais pela capacidade que você tem de respeitar a gente. E no estádio, que eu achava que eu ia sofrer algum tipo de represália, pelo contrário. Quando as pessoas me abordam hoje no Castelão, ou no PV, mas principalmente no Castelão, tapinha no ombro e dizer assim, você é canalense, mas eu respeito você, que você não desrespeita o Fortaleza e tudo mais. E eu acho que esse é o caminho que eu vou continuar seguindo. Se um dia eu vou ter problema ou não, pode ser que tenha, pode ser que... já passou. Mas na minha vida, a minha decisão é o respeito. Eu respeito o Fortaleza como instituição, como um clube gigante que é. Ponto. Acabou. O que mais me impressiona em tudo isso é que, assim, eu não consigo... talvez, é porque eu não acompanhei as décadas de 60, de 70, até década de 80 mesmo, quando havia muito no meio rádio, de que havia torcedores com microfones, né, que falavam isso. E talvez nesse período, eu não sei, talvez os caras pudessem torcer contra. Mas eu não consigo entender hoje um profissional, quem quer que seja, qualquer profissional hoje. Eu vou dar um exemplo aqui. Eric Faria. Acho que um baita de um profissional. O Eric torce Flamengo. Em nenhum momento, jamais. Ele, como profissional, ele desrespeitar o rival do Flamengo. Então, assim, eu não consigo passar pela cabeça. Tem os caras da ESPN, o Tirone, o Arnaldo São Paulo. Sim. Você não vê os caras... Isso. E você torce Corinthians, né? Que é, assim, a galera eles não ficam malhando o Corinthians. Total. Tirando, por exemplo, o Neto, que é uma figura à parte. Exatamente, é um personagem. Mas mesmo assim, quando não é ele fala do Palmeiras, ele tem uma rusga mais pessoal com o Palmeiras. Exatamente. Mas quando ele vai se referir ao Palmeiras como instituição, ele sempre fala exaltando, assim, né? Claro, critica uma coisa ou outra, mas ele exalta a instituição. E é o que eu digo, eu não preciso torcer Fortaleza para respeitar a instituição. Exatamente. O Fortaleza que é maior do que eu. O Fortaleza é maior do que a nossa geração. Total. E eu falo com respeito ao Fortaleza, às vezes o pessoal acha que você tá babando demais o Fortaleza. Não, é porque... tem isso. É porque assim, é assim que eu vejo o Fortaleza. É óbvio que se eu falar de amor, aí é uma outra parada. Mas não tá em jogo o amor. Quando eu pego o microfone, não tá em jogo o meu amor. Eu não tô ali porque eu amo o Ceará, não. Ali porque eu tô como profissional da área. E eu trato o Fortaleza da mesma forma que eu trato o Ceará quando o microfone tá ligado. Agora, quando eu tô em casa, aí eu tô o Ceará. Mas assim, eu acho...
o principal, meu amigo, é como você está... Você é reverenciado, você é cobrado, você é elogiado, você é criticado pelo seu trabalho. Ninguém quer saber como é que você trata o Bernardo. Ninguém quer saber como é que você trata a Dani. A gente acredita que você faça ser um bom pai, por você ser um bom marido, etc. A cobrança dos fãs, dos ouvintes, dos telespectadores, de todo mundo, é pelo seu trabalho. Agora não adianta que a gente ter a ilusão de que isso vai tornar isso mais fácil, essa exposição que a gente tem. Porque, por exemplo, teve períodos nesse tempo também que eu deixei de ler comentário. Porque as pessoas vão pro lado pessoal. O Fortaleza, o Ceará perde. Aí eu faço um comentário, a galera não julga o meu comentário. Ela julga a minha decisão de um dia ter falado. Aí isso eu acho covardia e aí eu não vale procuro não ler. Sim. Eu lia, isso me consumia, isso me entristecia, até que eu cheguei a um ponto que eu consegui dizer assim, não vai me afetar mais. Então, por exemplo, eu dou uma passada, faço uma leitura dinâmica. O cara que comenta o meu comentário, mesmo que seja me criticando, eu respondo, eu interajo e tudo mais. O cara que me ataca, aí eu já não tenho mais nenhum tipo de vínculo. A gente não consegue, né? É difícil mesmo, não tem como agradar. E uma coisa que foi duro, foi difícil aprender, demorei muito para aprender, eu espero que você já saiba também, é que a gente, durante muito tempo, eu ficava questionando as pessoas, por que você falou isso comigo e tal? Aí eu percebi que essas pessoas estavam ali, era justamente para isso, para elas provocarem eu ficar triste, para provocar eu ficar em dúvida, para provocarem minha credibilidade, para provocar o meu trabalho. Então, existem essas pessoas. Quando eu passei a entender que realmente existia esse tipo de pessoa, da mesma forma que existem pessoas boas, más, assassinos, bondosos, decentes, desonestos, honestos, tudo, existem as pessoas que estão lá para fazer isso. Quando eu me toquei disso, aí melhorou 100% a minha vida. Eu concordo 100% com você. É importante você fazer bem essa leitura de saber quando é uma crítica ou quando é um ataque. Exatamente. É diferente, né? A gente conversa muito, né? O José, por exemplo, eu debato muito com ele sobre esse assunto e eu falo para ele que ele também era um que se consumia muito. E eu dizia para ele, o problema é que às vezes a gente dá voz para 5 pessoas que estão metralhando a nossa pessoa e está esquecendo das pessoas que julgam o nosso trabalho. Eu não estou falando de bandeira branca, não. Não quero só gente que concorde comigo. Não estou falando que as pessoas só vão ter minha atenção se elas baterem palma ou admirarem aquilo que eu falarem. Não, elas podem discordar. Quando elas discordarem das ideias, aí muitas vezes eu reflito. Total. Falei, cara, quer saber de uma coisa? O que o Bruno aqui está falando, fulano de tal, eu vou levar em consideração. Isso. Reflito, garanto a você que está acompanhando aqui, que eu reflito várias vezes quando o cara faz uma pontuação que eu... isso aqui que o cara falou não tinha passado, não tinha ponderado. Mas quando é pessoal, aí não. Aí não vale. E como você diz, os bons são a maioria. Sem dúvida. São muito mais eu tenho muito mais retorno, de novo, amoroso... Não sei se é amoroso, mas... Afetivo, essa é a palavra. Eu tenho muito mais retorno afetivo do que o contrário. Eu recebi em casa, depois que o Bernardo nasceu, um café da tarde de um ouvinte do Futebolês. Olha aí, rapaz. Seu Jair e a dona Ana, que viraram amigo, assim, porque estão lá, estão todo dia acompanhando, gostam. Um dia a gente se encontrou, aquela coisa de amor à primeira vista com a família. Que maravilha, cara. E assim, eu valorizo muito isso. Tem que valorizar. Valorizo demais isso, porque... Também. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Minha mãe fala muito isso. Amor é uma coisa que você conquista. Isso. Amor, respeito, são coisas... Não é que você, do nada, alguém vai lhe oferecer, não. Porque você conquistou. Então, assim, a gente precisa cultivar. Aí eu foco mais nesse tipo de feedback, assim. De novo, não tô falando do cara que concorda. Claro. Tô falando com o cara que ataca. E aí, assim, hoje eu lido super bem com isso. Pelo contrário, hoje virou piada, né? Aí eu faço piada disso. Cara que diz que eu torço Fortaleza hoje, tu tá de brincadeira. Esse aí já... Tu tá desatualizado, irmão. Vamos se atualizar. Pô, amigo, estamos caminhando pro fim. É o que eu sempre falo aqui. Você, como acompanha isso, cara, esse programa tem que durar mais tempo. Vai ter um projeto, a Cibele, inclusive, já tá sabendo. Tá sabendo, né? Doutor Elton, nosso diretor, já falou que a gente depois vai ter meia hora a mais. Fica 1 hora na TV, depois uma meia hora no YouTube pra gente conversar mais. Porque, eu queria conversar sobre seleção brasileira, queria falar sobre Clássico Rei, queria falar... Tem muita coisa. Não, amigo, tem muita coisa mesmo pra gente falar. Mas, nossa, são tantas coisas. Mas uma coisa que eu queria muito, saber quem são suas referências, seus ídolos e tal. Mas uma coisa que eu queria muito saber, TV ou rádio ou internet, o que você, assim, mais
pô, cara, isso aqui é bacana, pô, eu gosto muito disso aqui, eu queria que tu me dissesse, ou não tem, cara, eu tô aberto pra tudo. Kempão, eu vou te falar, eu sou de uma outra geração, a galera que vem mais aqui diz que é o rádio, né? Rádio, isso. Que é apaixonada pelo rádio. Eu também sou. Eu tenho uma coleção de rádio em casa, assim, eu tenho pelo menos coleção é exagero, né? Porque dá uma ideia de que você tem uns 40 rádios. Eu tenho uns 5 rádios diferentes. Massa. Expostos, assim, eu fico vendo eles. Mas eu não tenho o rádio como principal, aquele sonho de criança. Porque quando eu entro na comunicação, eu já entro internet, TV. YouTube e tal. Bacana. Mas eu também, eu não consigo não amar o rádio. Então eu vou mais nessa última opção que você me deu. Eu gosto da comunicação. E aí eu tento me adaptar a cada veículo deles. Cada um tem um fascínio. A internet é a resposta imediata. Porque a internet hoje virou uma espécie de TV no YouTube, Isso. TV na internet, TV, né? Nas redes sociais, no Instagram da vida. Mas também é rádio, porque o rádio é o mesmo conteúdo que a gente está colocando. Mas assim, a liberdade que você tem no rádio também é muito boa. A possibilidade que você tem de ser mais rápido, né? De falar. Cada um tem um fascínio. E a TV é um glamour, né? A TV, ela tem tal. Eu faço menos TV, a gente faz a Copa do Nordeste. Divide as transmissões, eu faço 5, 6 por ano. Mas assim, é aquela coisa do glamour de uma TV, né? Assim, a gente às vezes menospreza o alcance da TV aberta. Ah, a TV aberta tá perdendo força. Nossa, não Vá ver a quantidade de audiência, vá ver a quantidade de acertos comerciais que são feitos. Não dá nem pra comparar. Não dá nem para comparar ainda. absurdo. Talvez um dia mude. Isso. Mas hoje a TV ainda é um canhão muito grande. E aí eu tô tendo a possibilidade de beber da água de um pouquinho de cada, né? O futebolês me dá esse privilégio de fazer um pouco de tudo. Faço rede social, eu faço TV, faço rádio, faço todos ao mesmo tempo. É bem legal. Amigo, e além do futebolês, o Renato trabalha lá no sistema jangadeiro, ainda tem o Fala Manso no YouTube. Que Fala Manso é uma Tu sabe quando eu vou... É uma analogia... Quando eu vou colocar lá Fala Manso, aí aparece o Fala Manso. A banda, claro. Sempre aparece lá. Mas a ideia era essa. Eu imagino. Eu sou muito ruim de trocadilho, né? Eu tento muito. Mas ficou muito bom. Mas a ideia foi muito boa. Mas a ideia é tipo assim... É um canal para eu falar. Claro. Fala Manso, tem tudo a ver aí com a pegada. A gente... eu tenho me dedicado muito sobre isso. Mesmo com a chegada do Bernardo, mesmo de férias, a gente segue produzindo. Vai crescendo aos pouquinhos. Um dia eu comecei, tinha 1.000 e poucos seguidores no Instagram. Hoje a gente já bateu 16. Olha aí. Então, assim, a tendência é só crescer. Eu não crio metas muito ousadas. Eu festejo cada novo seguidor com muita responsabilidade. E também é uma coisa legal. Ter a possibilidade de fazer um projeto pessoal do meu jeito, errando, acertando. Tem coisas que dá certo, tem coisas que não dá, e você tem essa possibilidade também de conversar mais rápido com a sua audiência, né, com as pessoas que gostam de você. E você é um grande exemplo nisso, né? Ainda longe, enfim, vamos lá. Não, é grande verdade mesmo. Assim, você tem um alcance muito grande e eu admiro muito isso. Então, quem quiser acompanhar, estiver por aqui, vai dar uma chegada lá. Sem dúvida. Pô, meus amigos, esse foi Renato Manso. Como eu disse, a gente não conversou praticamente ainda. Queria muito falar. O pessoal às vezes me pede, por que você pergunta sobre isso? Livros. Qual é o livro que ele lê? Outros perguntavam qual era a religião dele, o que é que ele gosta e tal. Qual foi o gol mais bonito que ele... Aí assim, sempre tem essas perguntas. E eu sempre, quando chega a 50 minutos, aí eu fala, Pedro, e agora? Como é que eu faço? Mas enfim, ele virá de novo. O gol mais bonito eu não sei não, mas o gol mais emocionante tem. Qual? Gol do Sérgio Alves contra o Brasiliense. Ixi, Mário, 2-1, né? 2-1. Boiadeiro. Eu abracei tanta gente naquele dia que eu não faço a menor ideia de quem seja. Tava no estádio. Sérgio Alves, inclusive, se ele chegar aqui, eu acho que eu não consigo segurar a emoção, não. Que é isso. Sérgio é memória afetiva. E gente da melhor Tive a oportunidade de rapidamente trocar uma ideia assim, mas muito pouco.
Mas o Sérgio é o grande ídolo, assim, Que maravilha, bom saber, amigo. Bom saber. E assim, é daqui, é da gente, né? Gente boa pra caramba, todo mundo fala tá muito do bem nosso lado, do nosso lado. Meus amigos, este foi Renato Manso, jornalista, comentarista lá no Sistema Jagada, no Futebolês, maior perfil de esporte do Nordeste. Os homens são gigantes, estão ganhando dinheiro lá que dá medo. José, quando ele fala isso, o homem se treme todinho, mas enfim. Amigo, que honra, viu, cara? Honra toda minha. Obrigado. Satisfação. Passou rápido, viu? Não é, cara. O Júlio já veio aqui, né? Exato. O futebolês todo já praticamente tinha vindo aqui. Eu tava faltando isso no meu currículo. Ô, amigo, obrigado. Uma honra mesmo. A honra foi minha, de coração. Pô, meus amigos, olha, esse foi Renato Manso. Você que tá no canal do blog no YouTube, deixe seu joinha, seu like, sua curtida, compartilhe. E se você tá na TVC, não esquece, todo domingo, 9 da noite, depois do TVC Esporte Clube, aqui, ó, Quem Podcast, hoje foi Renato Manso. Fala Manso no YouTube. Que agora é o pai do Bernardo, viu? Pai do Bernardo. Pai do Bernardo, esposo da Dani, pai do Bernardo. Pai do Bernardo, olha aí que massa, rapaz, sucesso, amigo, saúde pra Amém, vocês. obrigado. Deus abençoe mesmo. Gente, até a próxima.